Esses veículos representam as pessoas que estavam celebrando a vida na festa Rave, no dia 7 de outubro. Todos os donos desses veículos, praticamente todos, não escaparam. Foram assassinados pelo Hamas. Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos direto ao assunto. Quando você não entender ou esquecer por que o FDI, as Forças de Defesa de Israel, estão atacando o Hamas na faixa de Gaza, para que você possa entender, então eu vou te contar uma história resumida de 3 pessoas dentre as 1.400 razões de pessoas chacinadas, massacradas, para que você possa lembrar, entender e se juntar ao nosso grito de angústia e de dor e de raiva. Sim, de raiva. Pois quando entendemos que pessoas investem em fazer mal, em vez de investir no bem de seu povo, no desenvolvimento de seu povo, os palestinos. Quando entendemos que o Hamas investe em destruir o povo judeu, o povo israelense, que é uma nação onde vivem judeus, cristãos, árabes muçulmanos, que inclusive servem no exército de Israel, esses árabes muçulmanos, beduínos muçulmanos, drusos, etíopes, africanos, tailandeses. Se o Hamas, no lugar de investir em construir túneis, munição, armas e mísseis, se tivesse investido esses trilhões de dólares que foram doados pelas comunidades internacionais, pela ONU, aos palestinos, trilhões de dólares que o Hamas se apropriou desses valores milionários, se eles tivessem investido esses trilhões de dólares em desenvolvimento, saúde, educação, ciência, hoje os palestinos teriam um país competindo com Abu Dhabi, uma das cidades mais ricas do Oriente Médio. Mas o Hamas prefere fazer o povo palestino sofrer. O Hamas ensina o ódio às crianças palestinas, inclusive as treina para serem jovens bombas e se explodirem dentro de ônibus, dentro de restaurantes, dentro de lojas em Israel, para assassinar judeus, e não judeus que vivem em Israel, que buscam a paz com os palestinos. Paz. O Hamas não quer a paz com Israel. Eles impedem que os palestinos alcancem essa paz, pois querem expulsar os judeus da Terra Santa Israel. A história que eu vou te contar agora é uma história que eu não gostaria de contar. É uma história real. É uma história de horror, de horrores. É uma história sobre 2 anjos, Gal e Nagi. É uma história sobre um marido e uma mulher muito amorosos que se propuseram festejar e celebrar a vida em um festival de paz, quando os terroristas do Hamas os capturaram. Enquanto o casal estava preso, eles conseguiram enviar uma mensagem. Nagi, o marido, escreveu para o irmão: "Cuide das crianças, eu te amo." Gal, a esposa, mandou uma última mensagem de WhatsApp para a família: "Vocês não entendem. Vocês não entendem." E a família deles realmente não entenderam. Ninguém entendeu. O que aconteceu nos minutos seguintes é um holocausto. São horrores que estão além da imaginação, estão além do que as palavras podem descrever. Gal, a esposa, diante dos olhos do marido, foi estuprada pelos monstros nojentos do Hamas. O que eu vou te contar aqui foi investigado e comprovado por esse jornal americano, o New York Times. Sabe, os terroristas do Hamas filmaram tudo para poderem se vangloriar e se sentir orgulhosos. A Gal, a esposa, sofreu muito. Não só a estupraram, mas após o estupro, os terroristas continuaram a torturá-la e atearam fogo nela enquanto ela estava viva. O corpo carbonizado foi encontrado caído na estrada, com a mão protegendo o rosto, em desespero, queimada viva.
diante dos olhos do marido, que depois foi assassinado também. Ela somente pôde ser identificada por especialistas depois de uma semana, e Naji, o marido, foi identificado um dia depois que a esposa foi identificada. Eles foram enterrados lado a lado. Gal e Naji, que eram pais maravilhosos, que só naquela noite, antes de ir ao festival para celebrar a vida, com muito carinho e amor, colocaram seus 2 filhos para dormir com beijos. Gal e Naji tiveram seus olhos brutalmente fechados na manhã do 7 de outubro, no caminho da morte. Depois de horas de sofrimento e tormento severo, todos precisam ler a investigação conduzida pelo The New York Times. Os detalhes são difíceis de compreender. Entender a quantidade de prazer que os terroristas tinham ao mutilar as mulheres israelenses é insuportável, é inacreditável. Você deve saber que as descrições são gráficas, mas o mínimo que poderíamos fazer é saber o que aconteceu com essas mulheres. O mundo deve saber que tipo de mal Israel está lidando. Se você acha que o que eu contei aqui não é o suficiente para você acreditar ou entender, deixo aqui alguns links na descrição desse vídeo para que você possa ler os artigos do New York Times, assistir os vídeos que eu já coloquei no YouTube. São vídeos mais detalhados, com algumas imagens muito difíceis de se assistir. Inclusive, o YouTube colocou censura nesses vídeos para maiores de 18 anos. Zangão Blues.